Olá, meus amigos, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo. Hoje é sexta-feira, dia 20 de março de 2026. Eu quero saudar você que está chegando pela primeira vez. Eu espero que você esteja com saúde, que a sua vida esteja bem. Estamos vivendo dias difíceis, tanto no Brasil quanto no mundo. E eu, como sou uma pessoa que creio amplamente naquilo que a Bíblia ensina e nunca vou deixar de crer nisso. A minha vida, a minha força, a minha fé, tudo depende disso. E, infelizmente, estamos vivendo tempos difíceis e tudo vem sendo revelado, faz parte das profecias. Se você não conhece meu trabalho, aqui você vai ter notícias. Eu me sinto no dever de trazer para vocês informações a respeito do que está acontecendo no sistema religioso, principalmente, muito diretamente, a instituição da qual eu fiz parte. Mas os meus olhos se abriram. Os meus olhos, eles se abriram para entender que aquilo ali não tinha nada a ver com uma igreja. Aqui não tem um curioso falando, aqui tem alguém que realmente teve uma experiência, teve muitos anos vivendo até que, num determinado momento, eu compreendi que o evangelho não estava ali. Para você que não me conhece, meu nome é Davi Vieira e hoje eu vou falar a respeito das últimas notícias que aconteceram essa semana. Nós tivemos muita coisa, tivemos um pastor da Universal preso. Eu fiz parte da Igreja Universal durante uns 34 anos, mais ou menos. Muito antes de nascer, meu pai já era obreiro da Universal. Para você ter uma ideia, dia 6 de abril, se Deus assim permitir, é claro, eu completo 42 anos e eu vou estar já completando mais de, vamos fazer 16 anos, se eu estiver enganado, que eu não coloco os pés na Universal, salve uma exceção de um casamento que eu fui convidado e eu fui, tem alguns poucos anos, 6 anos, eu tive num casamento. Mas quando eu entendi a realidade da instituição, a Universal é uma seita neopentecostal. Eu fui obreiro, fui pastor, mas eu pedi um desligamento do quadro de pastores porque eu não concordei com a forma de trabalho. A Universal trabalha com metas até hoje. Metas financeiras, metas de livros, metas de ingressos, são vendas, é um sincretismo religioso, eles fazem rituais que não tem nada a ver com a Bíblia, e também a maioria dos pastores não são convertidos. São homens totalmente perigosos. Infelizmente, tem muitos pastores da Universal perigosos. Não posso generalizar, porque eu sei que alguns estão saindo, estão estudando a Bíblia escondido, estão procurando. Esse ano é o ano que muitos vão deixar. Eu acredito nisso. E também vou falar a respeito dos funcionários da Record e da Adriana Araújo, que deu um depoimento muito interessante. Eu vou ler para vocês aqui. A Adriana Araújo, jornalista, ela foi âncora do Jornal da Record e ela traz umas revelações fortes. Eu tenho outras novidades para falar para você aqui, outras informações. Eu quero convidar você a se inscrever no meu canal. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo, vai na descrição deste vídeo e apoie o nosso trabalho. Eu preciso de você para que eu continue aqui no YouTube. Eu preciso trabalhar. Eu faço meu trabalho fora. O YouTube não é eu não. A minha vida aqui no YouTube não é uma forma de ser influencer. Isso não existe. Essa questão de influencer, para mim, não significa nada. Você tem que influenciar as pessoas a conhecer a Cristo, para que elas entendam quem é Jesus Cristo, diferente da Universal, que usa Jesus como um personagem. Jesus, para o Bispo Macedo, não vale nada, não significa nada. E eu provo para vocês. Durante anos eu trouxe entrevistas, depoimentos, relatos, denúncias de pessoas reais. A Universal, ela tem fome e sede de tirar o meu trabalho do ar, e eles, nos bastidores, eles trabalham para tentar tirar, para que isso aconteça. Mas até aqui a mão de Deus tem sido comigo, e eu agradeço a Deus e a você também, que tem sido membro, apoiador do meu canal, tem orado, tem entrado em contato comigo, isso é muito importante, tá bom? Deixa eu ver quem está comigo aqui ao vivo, quero saudar algumas pessoas, agradeço o pessoal aí, eu vou falar aqui só rapidinho com algumas pessoas que entram em contato comigo, tem muita gente que fala comigo através do meu WhatsApp, que também tem um canal no WhatsApp. Eu tenho 2 canais fora, eu tenho um canal de cortes,
que é o canal que eu tenho até que colocar mais vídeos lá. Eu tenho estudado muito, trabalhado fora, então está sendo muito difícil eu poder manter tudo isso. Não dá, gente, é porque você tem que ter tempo para você fazer isso. Eu estou 2 dias sem fazer live porque eu estou estudando, estou fazendo outras coisas, então realmente está sendo bem difícil, fora questões pessoais que eu tenho que dar atenção à minha família, eu tenho que cuidar de cada um deles, eu tento cuidar daqueles que eu amo, certo? Então, valeu, pessoal que está comigo aqui ao vivo, deixa eu ver quem está aqui, ó. Nós temos no chat aqui muita gente já, valeu, quem está chegando. Anderson Araújo, valeu. Ih, rapaz, chegou a idade do tal, o óculos já vai estar. É o Bid Gabil, tudo bem? Ô, minha irmã, como vai? Anderson, Constellation Free, valeu. Daniel Araújo, Almeida, nós temos aqui alguns membros do canal também que estão chegando, valeu. Eu vou passar rápido aqui, ó. Adriano Borges, tem um Daniel aqui também. Daniel Araújo, que então. Vamos lá. Rejane Ferreira, tudo bem? Como vai? Deus abençoe. É isso mesmo, com certeza. Muito obrigado, pessoal. Todos vocês que estão chegando aqui, Eduardo também, valeu. Deixa um like aí, tá, pessoal? Por favor, deixa um like. Deixa um like, por favor, porque o YouTube me deu uma advertência. Eu sofri uma advertência porque eu fiz uma denúncia e a Universal me parece que usou um testa de ferro dela para pedir direitos autorais. Por isso que eu não coloco quase imagem nenhuma deles aqui. Áudios eu vou colocar, inclusive domingo agora, atenção, eu tenho 2 áudios muito fortes para colocar domingo agora, dos bastidores da Universal. Inclusive, algumas matérias estão para sair na imprensa. Eu só estou aguardando que a imprensa tenha coragem de poder publicar, porque eu já mandei um material muito bom para a imprensa. Estou esperando, porque os editores são... Desculpa falar isso, mas parece que são um bando de covarde, tem medo, quer ficar averiguando. Falei, bota meu nome, eu assumo a responsabilidade. Eu assumo. O áudio não é uma montagem, não é IA, isso não existe. É um áudio diretamente dos bastidores, como há muitos anos eu venho fazendo. Eu não trabalho com fake news, com mentira, com nada disso. Aqui a gente trabalha com conteúdos reais. Eu não tenho o meu nome em jogo. Não é o meu nome que está em jogo. Meu nome pouco importa. O que importa é o nome pelo qual eu represento. Então, isso para mim não significa nada. Então, a gente vai falar agora, primeiro caso que eu botei. Se você não conhece meu Instagram, vai lá no meu Instagram, me segue lá, pessoal. Vou botar aqui para vocês verem. Valeu, pessoal. Quem está comentando aqui, só tenho a agradecer pela vida de vocês aí, tá? Eu leio todas as mensagens, procuro ler todos vocês aqui, ó. Ó, esse aqui é o meu Instagram, tá? Jornalista Davi Vieira, tá lá. Você segue o meu Instagram, Jornalista Davi Vieira. Tá aqui, ó. Essas são as minhas últimas publicações. Eu vou falar a respeito dessa aqui, ó. Essa aqui que é o alvo da nossa... dos assuntos da nossa live de hoje. O pastor Taradão. O pastor Taradão. Isso não é nenhuma novidade. Eu acho que depois do tapa que o Edir Macedo deu no bumbum da Esté domingo, eu acho que deixou alguns animados. Eu acho que alguns ficaram meio animados, passaram da conta. Só que nesse caso aqui, esse sujeito, que eu já sei quem é, tem o nome dele, tem foto dele, tem tudo dele, eu só não estou exibindo porque por respeito à família dele. Porque às vezes o camarada é um sem vergonha, o camarada é um sujo, o camarada é um indecente, e a família não tem nada a ver com isso. Os parentes. Então, respeita a mãe, respeita os parentes, que às vezes pensam que ele está lá pregando a palavra de Deus. E outra coisa, é recorrente. Eu fiquei sabendo que esse abusador, que esse sem vergonha, já estava fazendo coisa errada antes. Ele já estava fazendo coisa errada, estava fazendo porcaria antes. Estava sendo denunciado e nada de ninguém fazer nada. Porque na Universal não é assim. Se eles fazem coisa errada, nós tiramos. É o que o Renato fala. Não tem nada a ver. Tem um bispo da alta cúpula da Universal que está numa traição violenta aí. Está metendo galho na cabeça da esposa dele aí, nos bastidores, todo mundo já sabe. Está metendo galho na cabeça da mulher dele e está tudo certo. A punição dele, dá licença,
é ir para outro país, a punição dele é para outro estado, vamos deixar ele de molho. Quer dizer, o cara traiu a esposa. Qual era a postura normal de qualquer instituição decente? Tira ele fora, deixa ele de canto, bota ele para ser um membro da instituição. Acabou, pronto. Não, mas como ele é um bispo renomado, se ele sair, vai levar uma multidão com ele, para a gente não ter prejuízo, vamos botar ele de auxiliar. Isso, para mim, é uma patifaria. Mas aqui, ó, esse taradão aqui, ele foi preso lá na Paraíba, lá na cidade de Alagoa Nova, pelo crime de importunação. Ele, uma cirurgiã dentista, ele foi lá se consultar com ela e quis agarrar a mulher lá dentro. Agarrou a mulher lá dentro. Então, são muitos casos. Gente, eu não tenho condições sozinho de trazer tudo que eu sei. Não tem como. Todo dia, toda hora, é uma denúncia, é um caso de agressão, é um caso de violência dentro de casa. Tem bispo da Igreja Universal que tem condenação em cima disso. Por exemplo, quando a gente fala de agressão, a gente fala de violência contra a família. No Rio de Janeiro, você que é do Rio de Janeiro, que está sendo convidado para o evento político da Igreja Universal, que é o evento... Esse evento é a maior barganha que a Universal quer fazer com os políticos. No dia 3 de abril, eles alugaram, o Tiago Prado, lá do Jornal o Globo, até fez a matéria, alugaram vários estádios para mostrar força política. É a barganha que eles têm com os políticos. Olha quantas pessoas nós reunimos. Olha quantas pessoas nós conseguimos movimentar. Então, talvez você está sendo convidado para um evento que é oração pela família, mas se você soubesse, escuta aqui que eu estou falando para vocês, se você soubesse quem eles são nos bastidores, a máscara podre que eles usam de um ser humano que eles não são, pode ter certeza que estou dizendo para vocês, são mascarados. Mascarados. O cara está falando de santidade, está cantando, está aparentemente lendo a Bíblia ali, mas o cara é mascarado, não vale nada. Ele dá soco na mulher, muitos botam a mulher em cárcere privado, alguns são violentos, agressivos, são pessoas perturbadas. E aqui, ó, temos o exemplo de um que queria agarrar lá a médica e ela se desvencilhou dele, chamou a polícia e ele foi preso. Tem até umas imagens aqui, ó, que eu coloquei no meu Instagram. Esse aqui é o delegado lá da cidade. Eu até tentei fazer contato com ele. Tá aí, ó, o cidadão foi preso. Levaram ele preso. Importunação. Foi querer beijar, eu acho, lá, a dentista lá, e eu fico pensando, se ele fez isso com uma dentista, imagine o que ele já tentou fazer com uma obreira, com uma menina do grupo jovem. Por isso que é extremamente perigoso você deixar o seu filho ir para o grupo jovem. Filha ou filho, porque às vezes o cara tem atração por garotos também. Tem atração, é um pederasta, tem atração por meninos. Gosta de menino. Na Universal, um menino de 14 anos foi violentado e queimado vivo. O Lucas Terra. Eu quero até mandar um abraço para a dona Marion, para o Carlos Terra. Eles fizeram o memorial, teve o memorial lá do Lucas Terra, lá na Bahia. Infelizmente, eu não tive condições de ir para lá. Se eu pudesse, eu iria para participar, porque é necessário que toda a sociedade conheça o caso Lucas Terra. Mas você vê quantos e quantos pastores da Universal que não têm conteúdo, eles não leem a Bíblia, eles não têm nenhum tipo de cultura, não têm estudo, não têm formação, os caras não têm amor, não têm sensibilidade, eles têm meta para bater, eles são como se fossem vendedores. Então aqui você vê um cara, esse sujeito aí, estava lá, partiu para cima da dentista. Quantas obreiras não devem sofrer, não foram assediadas, não foram tocadas, não tiveram que ouvir palavrinha? Você que é obreiro da Universal já foi? Deixa nos comentários. Se algum dia você também já passou na mão de um pervertido, de um maluco, de um louco, se você realmente já sofreu um abuso, se você já foi chamado de alguma coisa,
botou você para lavar algum lugar, ou então limpar alguma coisa, ficou te olhando. Enfim, tem muitos e muitos casos assim, gente. Eu já trouxe dezenas e dezenas. Eu, infelizmente, para não perder o meu canal, eu precisei remover do meu canal 570 vídeos, porque a Universal usou esse rapaz, esse testa de ferro, para tirar os meus conteúdos. Mas eu precisei excluir 570 vídeos. Ali tinha muito depoimento. Eu tenho todos eles aqui guardados comigo, todos eles. Todos os depoimentos que eles tiraram eu tenho tudo guardado. Mas tem muita gente que já sofreu na mão de um maníaco desse. Esse aqui não, que é o delegado, tá? Não tem nada a ver. Ele está contando aqui o caso desse aqui. Esse sujeito aqui que foi preso. Entendeu? Então, infelizmente, acontece muito disso. Deixa eu ver se alguém está comentando aqui, ó. Deixa eu ver se alguém está comentando aqui. É verdade, é verdade. Ó, os comentários aqui são sempre. Tem muita gente comentando. Deixa eu ver se tem um comentário aqui, ó. Eu não posso separar o comentário para vocês verem, mas, ó. É verdade. Marise Barbosa, ladrões não vale nada. Muitas são abusadas na igreja e não tem coragem de denunciar, tem vergonha. Eu sei disso. Tem pastor que dá em cima de obreira, tem bispo que dá em cima de obreira, teve bispo da Universal já acusado já de ter assediado. Pois é, exatamente. Isso não é a primeira vez que acontece. Essas coisas, uma conhecida minha falou que o pastor da igreja dela queria pegar ela, né, e a filha dela. Eu disse que denunciasse. Gente, é tantos casos que você não faz ideia. Se você soubesse, você que me chama de demônio, você que entra aqui e diz, deixa na mão de Deus, coloca na mão de Deus, para de falar da igreja, você está fazendo o papel do diabo, não sei o quê. É porque talvez não seja o teu filho. Você não sabe o que é você atender uma mãe que fala para mim. Eu atendi uma mãe que falou comigo, um filho autista, e o pai dela, que era evangelista da Universal, deve ser até hoje, talvez, não sei se é ainda, se ele não foi preso. Eu dei toda a orientação a ela para procurar as autoridades lá. O pai estava abusando do neto. E ela foi falar com o pastor e a esposa, e o pastor e a esposa, dois imbecis da Universal, pastor e a mulher, só pode ser uns alienados, uns doentes. Não vou chamar nem de doente, vou chamar de pessoa maldosa. É um ser humano ruim, é um mal. Tem um mal, tá nos dois. Chegar para a mulher e falar assim, não, deixa assim, deixa como tá, não bota para frente isso não faz nada não. Em outras palavras, deixa o teu pai continuar abusando do teu filho. É assim que eles fazem. Mas por que eles falam isso? Porque é isso que eles recebem. O que eles recebem de cima, eles passam por debaixo. A frieza, a maldade, a perversidade, a pressão toda que eles recebem, eles descarregam no primeiro coitado que eles veem que são quem? Os obreiros. Então, gente, isso é muito perigoso, você tem que denunciar, isso é muito sério. O caso desse pastor que está, graças a Deus, preso. Não sei se ele ainda está preso, acho que sim. E o pior é que eles pegam esses exemplos para botar nas reuniões. Sempre fizeram isso. Um pastorzinho que foi lá e fez alguma coisa que eles julgam ser errado, eles mostram nas reuniões, olha lá, ó, esse aqui é o exemplo, esse aqui estava mal, esse aqui estava mal com Deus. Mas lá no seio dos bispos acontece isso direto, meu amigo, direto. Mas não é o que pode, né? É quem pode. Muito bem. Boa noite, pessoal. Vamos em frente. Davi, aqui na Bahia tem um pastor que deu em cima de uma obreira casada. Ela era noiva de uma obreira de outra cidade. Não duvido, não. Eu acredito nisso. Eu acredito. Eu já vi muita coisa parecida, mas não dá para a gente falar nomes, né? Não dá para a gente falar nome. Infelizmente, tem coisa que... Sim, tem muito disso. Tem muito. Tem muito. Gente, eu vou falar aqui sobre o caso da Adriana. A Adriana Araújo, se você não lembra dela, só adiantar aqui o caso, a gente vai comentando conforme a gente vai passando. O caso Lucas Terra, gente, a gente está aguardando a decisão da justiça para que os condenados sejam presos. Só falta agora a justiça acatar e prendê-los. Só isso está faltando. Não tem mais nada que se fazer.
Infelizmente, no Brasil, eu nunca vi um país do mundo que o condenado ele fica solto depois de um júri. Eu nunca vi isso. Se fosse em qualquer outro país, o cara foi condenado, vai direto para a cadeia, mas aqui não. Aqui, enquanto a Universal tiver dinheiro para usar e fazer acontecer, Edir Macedo usa o dízimo, usa a oferta com fins malignos, como ele fez. 250 milhões de reais jogou no banco dele para o banco dele tentar se salvar e não vai conseguir. Não vai conseguir, meu caro. Tudo que o Edir Macedo botou a mão dele foi destruído. Tudo que ele botou a mão. Tudo. Tudo que foi comprado com o dinheiro do sacrifício das pessoas está ruindo, está se acabando. E eu vou dizer para vocês, depois que o Edir Macedo morrer, os bispos grandes, cada um vai ter o seu pedaço, cada um vai ter o seu estado, cada um vai ter a sua ala, igual uma escola de samba, vai ter a sua ala. É igual uma verdadeira samba enredo. Samba enredo não, é uma desfile de escolas. Cada bispo vai ter a sua escola de samba, vai ter o seu estado, vai ter a sua região. Ninguém, vão ser poucos que vão estar submissos ao Renato Cardoso, que não sabe ser líder, não sabe ser líder. Mas essa é outra conversa que eu vou falar depois. A Adriana Araújo, gente, ela não foi a primeira e nem foi a última. A Adriana Araújo, se você não... Deixa eu refrescar a memória. A Adriana Araújo, ela foi uma das âncoras mais importantes da TV Record. A Adriana Araújo, eu até posso me atrever a dizer que ela foi uma das... como é que eu vou usar um termo que não seja um termo deselegante? Queridinhas da Record. Uma das mais cotadas. Eu acredito até que o Edir Macedo tenha tido por ela, na época, um grande apreço, ou gostava dela. Porque a Adriana Araújo ela foi responsável por ter feito, acredito que, muitas das grandes matérias envolvendo a própria Universal. Para você que não sabe, ó, a Adriana Araújo esteve lá em Miami, foi lá entrevistar o Edir Macedo naquela época que houve aquelas denúncias. Muitas das denúncias, ela foi lá em Miami entrevistar ele, está aqui, você pode ver no YouTube depois. A Adriana Araújo foi ela que deu a notícia do encontro do Silvio Santos com o Macedo no Templo de Salomão, um ano depois da construção do templo. Templo de Salomão, que também foi construído com dinheiro da prostituição, para você que não sabe. Isso é claro e é óbvio, isso a gente tem provas documentais disso, provas em vídeo. Um bispo famoso da Universal aceitando dinheiro de uma garota de programa que ela falou que ia trabalhar durante uma semana para mandar para o Templo de Salomão, que queria ser rica. Então, templo que não é homenagem a Jesus, não é o templo de Cristo, onde todo mundo entra. Jesus não pediu para fazer templo, nenhum templo, para começar. Mas se a pessoa, vamos supor que ele tivesse feito erradamente um templo para Cristo. Nem isso. O Templo de Salomão é a sede da corporação. É a sede máxima da corporação. E eu vou falar para vocês domingo, eu vou falar do cartão corporativo dos pastores. Atenção, break news. Domingo, você que não acha que a Universal é uma empresa, eu vou provar para você, senhora e senhor. Eu vou provar para você mais uma vez. Olha, gente, Davi, como me ligou um rapaz esses dias, Davi, mas tem gente inocente na Universal, Davi. Tem gente boa lá, só quer seguir a Jesus. Não me interessa. Quem é bom sai de Sodoma e Gomorra. Seu lugar não é em Sodoma. Seu lugar não é lugar do pecado, da Babilônia. Babilônia não é a sua terra. Local da abominação não é o seu lugar, não é a sua casa. Se você é servo de Cristo, se você é seguidor de Cristo, você não vai ficar no meio do pecado, da Babilônia, do erro, dos crimes, das heresias, da blasfêmia, do sujo, do imundo, misturado com o santo, profano, tudo misturado. Você não vai ficar aí. Você não vai ficar. Você vai ficar num lugar onde serve cocô e biscoito ao mesmo tempo, a misturar o cocô e o bolo, vai dar para a pessoa comer, você vai ficar ali comendo também? Então não tem jeito. Diferente de quem não sabe. É diferente. A Bíblia fala do atalaia. É engraçado que eles mandaram fazer a camisa dos jovens escrito atalaia. Eles nem sabem o que é isso. Eles nem sabem o que significa a palavra atalaia.
Se eu sei que uma coisa está errada, o meu dever é anunciá-la. Mas o povo da Universal, que na sua grande maioria é ignorante, que não lê Bíblia, não tem que falar nada não, deixa a pessoa lá dentro, está seguindo, pelo menos ela não está no mundo. Melhor seria se ela estivesse no mundo, meu amigo, porque ela seria fria. Pior do que ela está lá dentro, recebendo estudozinho do Edir Macedo, falando um monte de abobrinha, um monte de cagada, que ele não fala coisa boa, ele só fala coisa que não presta, mas agora que está ficando já, está chegando lá. Então, eu digo para você, não tem desculpa. Não tem desculpa. Você tem que sair da Universal. Sai fora. Não tem que ficar lá dentro. Mas eu não tenho onde ir. Eu vou para onde? Vou para o mundo? Qual a igreja que eu vou? Para onde eu vou? Sabe que a pessoa fala isso, ela não está ligada a Cristo. Ela não se converteu a Cristo. Ela se converteu à Igreja Universal. Ela é uma devota, uma fiel da Universal. Tem gente que eu sei que não vai sair de lá. Não adianta. Você pode falar o que quiser para ela. Ela está pagando para ver. Só que a pessoa que está pagando para ver, a vida dela continua miserável. Olha aqui, ó. Quem paga para ver, a vida continua miserável. Tem gente que eu posso falar para você que tem 40 anos de Universal e está vivendo uma vida miserável. Não é pobre, não. Não é pobre. Se ela botar a mão na carteira, não tem R$5. Não tem R$5. Você sabe o que é o meu pai? Meu pai conheceu a Universal em 81. 81, meu cara. Ele teve mais de 20 anos como obreiro. Meu pai, um dos últimos encontros que eu tive com meu pai, que deve estar me assistindo, ele falava para mim assim, Davi, sabe o que é uma obreira da Universal com mais de 30 anos bater e pedir açúcar? Toda hora pede uma coisa, é açúcar, é arroz, é feijão, não tem em casa nada para comer. Como é que vai ter? Como é que a pessoa vai ter? Tem que comprar livro, tem que comprar Bíblia, tem que comprar uniforme. Me responda, gente, como é que a pessoa vai ter alguma coisa na vida se a vida dela é para dar o tempo todo? Ela só dá o tempo todo. Mas quando ela precisa, a instituição não dá para ela nada. Não retorna para ela nada. Se a igreja primitiva, pena que os membros não leem a Bíblia. Tem gente sincera que não lê e tem os ignorantes, imbecis, burro, que fica ali, tá com ódio, esse tá com ódio, tá com raiva. Abre teu olho, meu caro. Isso aí não tem nada a ver com o evangelho de Deus, não. Jesus não faz parte desse trabalho. Você acha que Jesus faz parte desse trabalho? Você quer continuar cego. Você está se auto-enganando, está pagando para ver. Vai chegar uma hora em que um dia, anote e grave o que estou falando. Um dia, você que me assistiu uma vez ou outra, você vai se dar conta de que minhas palavras são verdade e força. Um dia, você vai se dar conta de que a verdade foi até você e você não quis. Aí já vai ser tarde demais. Não pense você que a sua iniquidade, porque quando você é omisso, você é o iníquo. Você está vivendo a iniquidade. Quando você é omisso, quando você faz assim, não quero saber o que ele está fazendo com o meu dinheiro. O que interessa é que eu sou dizimista fiel, o dízimo de Deus. Não interessa, eu vou continuar fazendo as minhas ofertas, fazendo a minha corrente, trabalhando para Jesus. Você não está trabalhando para Jesus. A sua alma não é de Jesus. A sua alma é do Edir Macedo. A sua alma não é de Jesus. Você entregou a sua vida para Jesus na sua cabeça, mas quem usa a sua alma é ele, para ganhar voto, para limpar banheiro, para fazer o que quiser com você, para separar teu casamento. Se você for ter um pastor, o que ele vai orientar você se o teu marido começar a brigar com você, que você não frequenta mais as festas, que você não vai para os aniversários mais? Tudo é igreja. Tem gente que é fanática, maluca. Tudo é igreja. Tudo para ela é igreja. Tudo. Ela não fala mais com a família. Eu falo por experiência própria. Tem gente que não fala mais com a família por conta da maldita seja Universal. Não fala com a família mais. Ela não fala com a família dela. Não fala com a família, não visita mais. E eu pergunto para você, é isso que Jesus faria? Você já viu a camisa, né? O que Jesus faria, que eles estão vendendo, né?
Será que é isso que ele ensinaria, você não falar com os teus parentes? Então, voltando aqui, a Adriana, eu vejo muita sinceridade na Adriana. Eu vejo que a Adriana teve uma história muito bonita, a filha dela se formou, mesmo tendo tido uma doença muito séria, mas a mãe é corajosa, a mãe não se permitiu desistir, apesar de que ela sofreu, acredito, dentro da Record. Dentro da Record, gente, tem muitos funcionários bons, em todos os departamentos. Olha aqui, ó, grava e manda lá para eles. Pode gravar e mandar para quem quiser. Dentro da Record tem gente boa, mas o tratamento que a liderança ou que os patrões eles tratam os funcionários é exatamente como os bispos tratam os pastores. Pastor é descartável. Pastor esposa não vale nada. Se ficou doente, deixa eles que vão morrer aí dentro, que se dane, ou então manda embora. É a mesma coisa na Record. Você não tem valor. Você tem que fazer o que é mandado. Não tem humanidade. Numa emissora que foi comprada com objetivos mentirosos, enganaram as pessoas dizendo que seria uma emissora evangélica, e não é. A Universal não pode ser chamada de evangélica, não é, nunca foi. E a Record muito menos. E não é o primeiro jornalista que sofre lá dentro assédio. Tem um outro lá que eu acho que é o... Como é que é o nome dele? Quem puder me ajudar aí, gente? É o Hernan Bastos, é isso? Eu não lembro agora se é o Hernan Bastos que sofreu assédio. Deixa eu confirmar para não falar uma besteira aqui. Espera aí, gente. Vai no Google, ó. Estou ao vivo com vocês aqui, ó. Vai no Google, ó. Hernan Bastos, assédio. Erlan Bastos, desculpa, tá? Erlan Bastos. Erlan Bastos. Erlan Bastos. Ô, estou falando besteira. Qual é o nome do jornalista da Record, assédio? Elian Mate, desculpa, tá? Eu estou falando aqui, mas não é esse não. Corrigindo aqui, tá? O jornalista Elian Mate, a justiça condenou a Record a pagar R$500 mil de indenização ao jornalista Elian Mate por assédio cometido por um ex-diretor de recursos humanos que, inclusive, foi pastor da Universal. Você vê que o histórico de pastores da Universal, que são tarados, são maníacos, são homens doentes por sexo, só pensam nisso porque o histórico da Universal é esse. Os bispos aprendiam com Edir Macedo a ver filme pornô. Não é uma coisa incomum ser assediado, ser aterrorizado, ser pressionado. Então tem muito profissional na Record que está sofrendo calado. Lá na Argentina eu recebi denúncia grave de cinegrafista que está sofrendo na Argentina. Está sofrendo, mas, gente, é tanta denúncia que eu recebo. Eu não tenho o que fazer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer outras coisas. Se eu tivesse uma condição boa para sobreviver, recurso para viver, para cuidar das minhas coisas, eu ficaria 24 horas só publicando denúncia contra eles, só publicando, mas eu, infelizmente, não tenho apoio. É um e outro irmão que apoia, uma coisa bem arrastada, as pessoas parecem que não têm muito interesse, então a gente vai fazer o que é necessário ser feito. Mas em todo mundo tem uma denúncia, tem um assédio, tem uma violação dos direitos humanos, tem um abuso, em todo lugar tem. O outro jornalista que eu tive a honra de conversar com ele, o Arnaldo Duran ficou doente. Todo ser humano pode ficar doente, mas ele, como um excelente profissional, a mente muito boa ainda, trabalhando, a Record foi lá, dispensou ele, mandou ele embora e cortou até o plano de saúde dele. Exatamente como fazem com pastores da Universal. Manda o cara embora, que se vire, corta o plano dele, se vire. É assim que eles fazem. Se lembra do Arnaldo Duran? Que a justiça obrigou a Record a recontratar ele e pagar o plano de saúde dele? Então, agora nós temos aqui
a Adriana Araújo. Acredito que ela seja uma excelente profissional também, não duvido disso, da sua competência, tenho certeza, mas infelizmente, saiu de lá traumatizada, saiu de lá, quer dizer, não foi dado devido valor para ela. Muitos profissionais não foi dado devido valor. Se você for procurar legal, você vai ver muitos jornalistas que passaram. Jornalistas, são artistas, são funcionários. Eles são maltratados, cara. São maltratados. Antigamente, na rádio da Igreja Universal, era de cachorro para baixo, era esculachado. Não sei se o bispo, o louco, não sei se o louco, se o infeliz, ele pensa que o funcionário é o capacho dele, é o obreiro dele, é o pastor dele, que ele pode tratar do jeito que quiser, pode ofender. Se você sofreu uma agressão, uma ofensa, denuncie essa agressão. Você tem que denunciar na hora. Tem que fazer ele sair dali algemado. Eles fazem isso, quero ver fazer isso com a família de alguém que tem, tipo, por exemplo, a família Grey, o pessoal os lutadores lá, né? Quero ver fazer isso. Aí vem um familiar lá, vai arrebentar ele lá dentro. Mas por quê? São ignorantes, são estúpidos. Sim ou não, pessoal? Como o Macedo fala, né? Sim ou não? São os estúpidos, são os animais. Trata a pessoa com desrespeito. Tô vendo os comentários aqui, tá? Pois é. Exatamente. Então, aqui, ó, a Adriana já conversou lá com. Ela foi uma excelente profissional, mas ela deu uma entrevista lá no UOL. Adriana Araújo expõe processo profundo de solidão durante a gravidez e tal. Ela falou sobre o Macedo. Eu queria poder pegar a parte em que ela fala. Deixa eu cortar essa propaganda aqui, não tem nada a ver. Ela fala da filha dela e tal. Mas eu queria ver aqui, ó, a parte. No meu Instagram tá lá, ó. Eu falei dela aqui no Instagram, ó. A saída foi em prantos. Adriana Araújo está no meu Instagram, tá? Denuncia pressão editorial e omissões na TV Record. A jornalista Adriana Araújo quebrou o silêncio e trouxe à tona revelações explosivas sobre a sua saída da TV Record, da Record TV ou TV Record, ocorrida em 2021, em meio ao auge da pandemia. Atualmente, frente ao jornal da Band, ela descreveu o episódio como traumático e marcado por conflitos éticos dentro da emissora. Durante a participação no podcast apresentado por Tati Bernardi, Adriana fez um relato contundente sobre os bastidores do telejornalismo em um dos momentos mais críticos da história recente do país. Segundo a jornalista, a tensão começou quando ela passou a discordar da linha editorial adotada pela emissora durante a cobertura da pandemia. Mesmo sendo obrigada a seguir orientações superiores, Adriana afirma que questionou internamente decisões que classificou como muito graves. O episódio mais chocante relatado por ela ocorreu em 21 de abril de 2020, durante o primeiro colapso do sistema de saúde em Manaus. Naquele momento, imagens fortes mostraram corpos sendo armazenados de forma precária, com valas coletivas sendo abertas devido ao aumento do número de mortes. Apesar da gravidade da situação, e da disponibilidade das imagens, a jornalista afirma que recebeu ordens para não exibir o conteúdo. Em vez disso, precisou apresentar uma reportagem considerada irrelevante diante do cenário, um tema sobre reeducação alimentar de macacos em um parque. Eu saí aos prantos da bancada naquele dia. Quer dizer, ela queria contar uma realidade que estava o Brasil vivendo naquele momento, talvez porque o Edir Macedo estava apoiando o Bolsonaro, que o Macedo não apoia ninguém, cara. A Igreja Universal tem um partido maldito, chamado Republicanos, que eu até acredito que tenha pessoas boas lá, quero acreditar que tenham, mas o partido, quem manda é o Edir Macedo. Quem vota no Republicanos está desejando para a sua cidade o pior que existe.
Se você votar no republicano, já era para tua cidade. Já era. Já era. Porque pior do que você ser um inimigo do povo é você ser um traidor, um falso amigo. Pior do que o inimigo declarado é o falso amigo. Ele é pior, porque é o vendido. É aquele que está disposto a trair você. Eles são assim. Então, ela com certeza recebeu ordens para não falar nada, porque na ocasião, estou conjecturando, na ocasião, como a Universal estava apoiando o Bolsonaro, se falar das mortes, vai queimar o nosso filme com o senhor presidente, que teve lá no Templo de Salomão e dobrou o joelho lá diante do Macedo, e a partir daquele dia, Bolsonaro foi amaldiçoado. Bolsonaro acabou depois daquele dia. Acabou. Depois que ele se prostrou diante do falso profeta, depois que ele se dobrou o joelho diante de um dos anticristos dos dias atuais, acabou, cara. Acabou para ele. Então, para não queimar o filme do partido do Bolsonaro, do pessoal da direita, não fala não. Adriano, não fala não, senão vai pegar muito mal pro Bispo Macedo você falar de coisa ruim, tem que falar de coisa boa. Fala de coisa boa. Vamos usar a emissora para ser um veículo para defender e não falar a verdade. Omite isso daí. Todo mundo morrendo não fala isso. Como ela também deve ter feito isso, como eles, não ela, estou dizendo, como a Record também deve ter feito isso, quando a Universal estava sendo apoiada pelo PT. A Universal foi apoiada pelo PT, Crivella andou no carro com a Dilma, foi ministra Dilma. Então, vamos falar coisas boas do governo. É assim que as emissoras trabalham. É assim que os veículos tendenciosos, liderados por um maníaco, liderados por um homem que é um ditador, trabalha. Trabalha assim. Você vai falar o que a gente quer. Como eles mentiram. Infelizmente, Adriana. Ou melhor, felizmente você saiu de lá. Felizmente você saiu de lá, Adriana. Você foi tirada, foi demitida. Não veja isso como coisa ruim, não. Foi coisa boa para a tua vida. Foi coisa boa, Adriana, para a tua vida. Você foi demitida, foi a melhor coisa que aconteceu na tua vida, Adriana. Foi sair desse lugar porque a Record também mentiu quando chegou lá em... Eles voltaram para Angola porque teve um esquema lá. Todo mundo sabe disso. Angola é um dos países mais corruptos do mundo. E você acha que depois que a justiça condenou a Universal, condenou o Norilton Gonçalves, que fugiu do país, de tantos e tantos crimes que estavam cometendo, voltaram para lá agora de novo? Você acha que aconteceu o quê? O que você acha que aconteceu? Mas na época, os pastores da própria Igreja Universal fizeram um manifesto e a Record aqui do Brasil desinformando as pessoas, dizendo que eram ex-pastores que estavam invadindo os templos. Mentirosos e cretinos. Uma pessoa que mente é cretina. Ela tem um pacto com Satanás e vai ter o mesmo final dele. Quem mente vai ter o mesmo final de Satanás. E estavam mentindo para a população, dizendo que eram ex-pastores, que estavam invadindo, mentirosos. Só eu recebi uns 40 vídeos de pastores em cima do púlpito das suas igrejas falando que não concordam com vasectomia, não concordam com a evasão de divisas, e falaram aqui no Brasil, fizeram uma outra história aqui no Brasil, contaram uma outra história para desinformar as pessoas. Então a Record, você não pode acreditar em nada que venha da Record, nada que venha deles. O que vem da Record faz mal para tua casa. Tudo que vem da Record não é bom. Não é bom. Se eles são capazes de mentir para mexer com a opinião pública, para mudar a opinião pública, por exemplo, vai vir campanha eleitoral aí. 2026, nós estamos num ano de campanha eleitoral. É um ano eleitoral. A Record é um veículo que eles vão usar para trazer notícias e mais notícias, informações de acordo com os interesses deles. Esse ano eles não têm lado. Eles querem saber quem vai estar ganhando. Eles não sabem quem vai ganhar. Se é o pessoal do Lula ou se é o pessoal do Flávio. Eles não sabem. Então, para eles, se o Flávio estiver ganhando, nós somos da direita. Se, de repente, o Lula voltar com tudo e estiver ganhando, não, mas Lula, como o próprio Macedo falou, o Lula foi um grande homem, foi um grande homem. O Lula saiu do meio do lixão e hoje, palavra do Macedo,
mas o Lula pensa no povo. Mas aí ele é assim, cara, ele é instável, ele é igual um camaleão. Uma hora ele fala bem, outra hora ele fala mal. Ele não tem estabilidade, ele está em cima do muro. Ele não tem uma posição concreta. Bem, a Adriana foi mandada embora. Agora eu quero ler para vocês. Foi mandada embora, sofreu traumas. Bem, ela botou aqui, ó. Aquilo me provocou um sofrimento muito grande, afirmou. A jornalista também mencionou que existe um processo judicial em andamento, o qual faz tratar o tema com cautela, embora tenha decidido tornar pública parte de sua experiência. Pois é. Vou ler uma carta aqui que eu recebi. Uma mensagem no WhatsApp, vou botar para vocês verem aqui, ó. Vamos ler a mensagem que eu recebi no WhatsApp? Não sei se vai dar para vocês verem, eu vou tentar botar em negrito aqui, eu botei essa mensagem aqui. Espera aí. Vou botar para vocês verem aqui, ó. Calma aí. É uma mensagem que eu recebi dos bastidores. Uma pessoa me mandou lá de dentro, botou assim, ó. Olha aqui, ela fala aqui, ó. Olá, Davi. Boa tarde. Boa tarde. Acabou de sair do forno isso aqui. A nível Brasil. Quer dizer, Universal Brasil. Eles estão ligando para todos nós, pastores, todos os dias, cobrando metas financeiras. Você que está permitindo para o teu filho ir para esse projeto Samuel, jovens estão sendo aliciados por todo o Brasil. O teu filho vai abandonar os estudos, não vai fazer carreira, não tem profissão, não tem nada. O teu filho não vai ser pastor. O teu filho vai ser um funcionário e domingo agora, eu vou trazer um áudio maravilhoso de como funciona as ofertas da Universal. Vou falar do cartão corporativo dos bispos. Coisa pesada. Domingo agora, se Deus assim permitir, eu vou trazer um áudio, vou detalhar para você esse áudio que fala do cartão corporativo, das ordens de oferta da Universal. E esse ano vai ter muita coisa ainda que vai vir. Muita coisa. Pode ter certeza. Esse mês ainda eu vou trazer um depoimento para as pessoas que estão sofrendo contra a depressão. Muitos obreiros, pastores, esposas que estão no auge da depressão, tendo surtos, alguns tiraram a própria vida. Mas este mês eu vou trazer uma história, um depoimento, uma entrevista bomba forte de um pastor que quase morreu. Você vai ouvir esse mês ainda eu vou trazer por conta de um vou falar mais não, você vai ver no final desse mês, vamos ler aqui. Vamos lá. Estão cobrando metas financeiras. Estão cobrando valores dos ônibus para os eventos nos estádios e mandando os regionais ligarem para os pastores para exigir que esses valores sejam pagos. Então, o ônibus que vai levar a pessoa para o estádio é pago pelo próprio obreiro. Não sai dinheiro da Universal. Na hora de fazer evento com autoridade, com desembargador, como aconteceu lá no sul do Brasil, como aconteceu lá no Rio Grande do Sul, eles fazem o evento, chamam o presidente da OAB, chama o prefeito, mas quem leva a pessoa é o obreirinho, é o coitadinho que vai ter que pagar 60, 70 reais, que tem que pagar do próprio bolso, para levar as pessoas. Bem, então vamos lá. Deixa eu continuar aqui. Então estão cobrando os caras, estão cobrando. Tá aqui, ó. Diz aqui, ó. Diz aqui. A obra não é do Espírito Santo? Então por que precisam cobrar e pressionar? Outra coisa. Então estão nos enchendo de Bíblias do Macedo para vender a 80 reais cada. E ainda dão prazo para pagamento. Eles estão fazendo isso porque eles querem dar Bíblia para as pessoas. Mas quem paga a Bíblia com os direitos autorais do Macedo, cada Bíblia que você recebe foi paga para o Macedo ganhar um direito autoral. Ele ganha dinheiro com essa Bíblia. Então o nome dele ali, ele ganha dinheiro com essa Bíblia.
Então tá aqui. Mais um ponto. Tá aqui, ó. Agora estão usando os regionais para indiretamente falarem sobre o crescimento financeiro da igreja. Além disso, em todo o Brasil veio a ordem para os pastores, esposos e obreiros irem para a rua trabalhar para a política. Novidade. Essa ninguém sabia. O Grupo Arimateia, na sua cidade, no seu estado, é responsável por aliciar pessoas para trabalharem de graça para o Partido Republicanos. O Grupo Arimateia tem um propósito que eles se disfarçam de cidadania. Eles fazem lá, ó, nós somos um grupo de cidadania. Mentirosos. Mentirosos. O propósito número 1 do Arimateia é fazer as pessoas serem guerreiras para votarem, trabalharem para os candidatos da Universal. Ninguém pode desmentir isso. Isso é verdade. Isso é verdade. Então, eles querem botar o povo para trabalhar de graça. Por isso que o evento do dia 3 é para mostrar para os políticos assim, você que vai, você é bobo. Seu bobalhão, bobo, desculpa falar assim com todo respeito, você está sendo bobo porque vão botar a foto lá, ó, olha aqui, senhor PT, ou aqui, senhor Bolsonaro, exemplo, tá? Candidatos do partido de esquerda, candidatos da direita, olha aqui o povo que a gente movimenta. Olha quantas pessoas nós temos, quantos votos nós temos nas nossas igrejas. Mentirosos. Esse povo que vai dar lá não é nada povo da igreja. Aquilo ali não reflete o povo que vai na Universal. Aquilo ali é gente que eles lutaram para trazer. Gente que eles vão lá e quem luta para trazer não é um pastor que sai, não. Você acha que o Renato vai convidar alguém? Você acha que o Renato vai convidar? Renato comprou uma aeronave de 50 milhões, cara. 50 milhões. Eu botei para vocês o documento da ANAC aqui. 50 milhões e estão cobrando os obreiros para comprar, alugar ônibus. O Renato tinha que... A cara de pau máxima do Renato seria a gente começar a imaginar o Renato descendo no meio do Maracanã de helicóptero, igual o Papai Noel antigamente. Aí sai do helicóptero o Macedo, a Esté, sem ele dar tapa no bumbum dela, a Cristiane e o Renato, porque o Júlio Freitas e a Vivi estão atormentando na Argentina. Estão causando um inferno na Argentina, não estão aqui não. Sai de lá fazendo assim, ó, dando tchauzinho para todo mundo. Gente, esse evento do dia 3 é uma barganha política. Vamos botar todo mundo para trabalhar. Todo mundo... Aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui é a ordem da direção da Universal. Falaram que não haverá moleza. Não vai ter moleza, que todos terão que ir para a rua. Eu lembro da época, rapaz. Crivella é 10. Tá lá os obreiros lá com a bandeira. O Rio é 10. Vamos fazer uma carreata. Pastores, todos os obreiros que têm carro. Vamos botar a bandeira no carro, no Rio de Janeiro, para eleger o melhor prefeito. Não, o Crivella tentou tudo. Ele tentou ser prefeito umas 2 vezes, eu acho. Ser governador também. Para governador. Eu lembro das músicas. Para senador. Como é que era a música? 222, não deixe para depois. Fale com ele ou com ela, não tem choro e nem vela. O senador do povo é Marcelo Crivella. Tu lembra? Lembra disso? Eu tava lá. Sim ou não? Eu tava lá, bandeirando também. Dando bandeirada, sem comer nada. Na esquina, num sol de rachar o coco. Lá, na esquina, bandeirando por Crivella. Depois veio prefeitura e veio governo, não sei a ordem dos fatos aí. Aí o Crivella foi eleito prefeito do Rio. Até o Jornal Extra, se eu não me engano, o Jornal do Rio, ligado ao Globo, botou lá, o Rio é universal. O Rio é universal.
Gente, pelo amor de Deus, o Crivella foi o pior prefeito da história do Rio de Janeiro, gente. Qualquer um sabe disso. Qualquer um do Rio, pergunta para qualquer cidadão do Rio de Janeiro. Você conhece Marcelo Crivella? Ele foi um prefeito como? Fala para mim. Faz uma pesquisa sozinho para você ver. Então, vai ter muita gente que vai ser chamada para uma missão. É ganhar voto, é ir para a rua, é fazer núcleo, dar a mão aqui em casa, morar, e no final... Só já tirou seu título de eleitor? Olha, eu tenho um amigo, ele mora aqui, ó, o homem do altar. Gente, olha, rapaz, eu vou te contar, gente. Ai, meu Deus do céu. Apocalipse Reverendo. O pessoal se amarra, né? Vocês também são terríveis. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos continuar aqui, ó. Continuando aqui a mensagem que eu recebi lá de cima, hein? E no final da reunião de ontem, reunião de pastores, bispos lá, ainda disseram que os pastores têm que pregar a palavra e não ficar dando recados. Chega a ser hilário. Pregar a palavra é ótima, né? Não sei qual a palavra, né? Pregar a palavra de Edi. E ainda tem o casamento blindado por R$ 147. Na Universal, para você casar, você tem que pagar R$ 147. Imagine o Brasil inteiro com 100 mil casamentos. Quanto não entra nessas contas? Eu acho que é muito, né? 100 mil. Esse pessoal todo não casa na Universal, não é possível, gente. É muita gente cega, não é possível. 100 mil pessoas casando lá na Universal, não é possível. Tudo gira em torno do dinheiro. Observação, sou pastor atual da IUD, já passei pelo Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul e Portugal, para que ninguém diga que isso não é verdade. Não, o pessoal acredita. Eu estou colocando aqui porque é verdade. Valeu, meu irmão. Gente, o pau está quebrando, o couro está comendo. Amanhã, sábado, se Deus assim permitir, eu vou fazer aqui no meu canal o meu conteúdo devocional. Vai ser o segundo vídeo que eu vou falar sobre o homem que eu tenho respeito, o homem que eu tenho admiração, o homem que eu tenho, digamos assim, nós temos que seguir o exemplo biblicamente falando dele, João Batista. Todo aquele que prega Jesus tem que falar de João Batista, porque ele foi o exemplo que o próprio Jesus deu testemunho. E amanhã vai ser o segundo vídeo para você que tem interesse em saber a diferença do evangelho puro de Jesus, simples. Não é o evangelho do santidade ao Senhor pintado de amarelo em cima do que eles chamam de altar do Templo de Salomão. Templo de Salomão. Templo do Salomão. Não tem nada a ver. Que mendigo não entra lá dentro. Eu estou falando do evangelho de Cristo, simples. Eu quero compartilhar com você amanhã no sábado e no domingo eu vou trazer uma live bomba para falar do cartão corporativo. Pode ser às 9 ou às 10 horas da noite. Eu quero convidar você que ainda não é membro do canal. Davi, eu quero ser um apoiador do seu trabalho. Eu não quero só ficar em palavras, eu só me inscrever, não. Eu quero ter conteúdos que eu possa ajudá-lo. Vamos ajudar para que eu possa continuar seguindo em frente. Eu sou muito grato às pessoas que me ajudaram até aqui. Esse espaço que eu fiz aqui em casa é um espaço para gravações, para estudos, meditações na palavra, para que eu possa também trabalhar, fazer minhas coisas. E tudo isso só foi possível porque as pessoas elas têm orado por mim. Se não fossem as tuas orações, o meu canal já não existiria. De maneira nenhuma eu consegui ter um canal no YouTube falando tantas coisas fortes assim. Tem coisas muito mais fortes que eu não posso falar, porque eu não posso provar. Mas o que eu posso provar, o que eu posso falar, eu sou uma voz que grita. E no dia 3, eu vou estar lá no Maracanã. No dia 13, eu vou estar nos entornos do Maracanã, ao vivo, e vou estar cobrindo o evento para falar o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Meu amigo, não quero saber quem pintou a zebra de listrado, quem invernizou a barata, quem amassou o pé do pato. Eu vou estar lá e comigo não tem esse negócio. Eu creio que a verdade vem aí, tá bom? Um abraço, pessoal. Boa noite a todos. Deus abençoe, bom descanso, bom final de semana. Até amanhã no Devocional. Tchau. Um abraço, pessoal. Deixa eu ver quem está aqui. Valeu, 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 valeu. Deus abençoe, tá?
Fique com Deus. E no dia 3 eu vou estar lá. Eu quero pegar o azeite de Israel, que é o óleo de fritar batata. Tá bom? Tchau. Deus abençoe.